todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui é a professora Shirley Botelho do Componente de História. Vem comigo conhecer o tema da nossa aula. A aula de número 39 tem como objeto de conhecimento as lógicas mercantis e o domínio europeu sobre os mares e o contraponto oriental, e o detalhamento, o início da colonização da Amazônia, a construção do Forte do Presépio, 1616, e o sistema de capitães de aldeia, 1616 a 1686. Vamos então à nossa aula. Muito bem, então nessa aula a gente vai entender os primeiros esforços de Portugal para a colonização na região amazônica, bem como os primeiros dispositivos no sentido de administração desta vasta região. E a gente inicia com o seguinte texto: o início da colonização aqui na Amazônia. Então, o início dessa colonização na Amazônia, ela remonta aos primeiros anos do século XVII, quando os portugueses eles intensificaram seus esforços para explorar e consolidar o controle sobre essa vasta região. Lembrando que durante o século XVI, a coroa portuguesa ela vai, de certa forma, ignorar a região amazônica, porque a gente não pode esquecer do Tratado de Tordesilhas, que a gente vai se aprofundar nele um pouquinho mais à frente. Mas a coroa portuguesa ela está mais inclinada a concentrar os seus esforços no litoral brasileiro, ali na economia da cana-de-açúcar. Então, durante o século XVI, essa região vai ser, de certa forma, ignorada pela coroa. Então, a Amazônia, continuando aqui no nosso texto, com sua exuberante biodiversidade, seus recursos naturais, ela tornou-se alvo de interesse para os colonizadores europeus em busca de riquezas e territórios estratégicos. A exploração inicial, ela concentrou-se principalmente nas margens do rio Amazonas. A gente precisa compreender que, até hoje, os rios que banham aqui o Amazonas, eles são de fundamental importância para os moradores da região. E os rios, eles funcionam como se fossem vias mesmo, né? Nós temos uma via hidrográfica muito importante. Então, naquela época, os rios, eles funcionavam como pontos estratégicos, onde os europeus eles vão fundar fortificações, eles vão iniciar ali suas vilas. Então, através dos rios, eles vão iniciar essas vilas. Continuando aqui no nosso texto, as expedições na Amazônia, elas desempenharam um papel significativo na exploração, no mapeamento e na colonização dessa vasta região. E a gente vai observar que, a partir do século XVI, diferentes expedições elas foram organizadas por colonizadores europeus para penetrar nas densas florestas e desvendar os segredos dessa imensa área. Então, a partir do século XVI, a gente vai ter algumas expedições que a gente pode citar. Então, ali, a partir de em 1542, a gente vai ter a expedição de Francisco de Orellana, que vai ser a primeira expedição que vai percorrer toda a extensão do rio Amazonas. Ela inicia ali na nascente no Peru e vai até a sua foz. A partir do século XVII, bandeirantes vão começar a fazer incursões na região em busca de capturar indígenas para trabalhar como escravizados. Ainda no século XVI, a expedição de Pedro de Teixeira ela vai ser fundamental para o domínio português na região e também as missões religiosas na região. Então, percebam como paulatinamente vai haver
a partir dessas expedições, um certo domínio europeu na região amazônica. Então, a gente está falando de uma área que, a princípio, a priori, de acordo com o Tratado de Tordesilhas, ela pertence à Espanha. Vamos relembrar o que diz o Tratado de Tordesilhas? A gente tem aqui um Tratado de Tordesilhas que foi assinado no ano de 1494 por Portugal e Espanha, que são os primeiros países que se lançam nas expedições ultramarinas. Então, esse tratado, ele dividiu as terras recém-descobertas entre esses dois países, ao estabelecer uma linha imaginária no Atlântico. Então, o que o Tratado de Tordesilhas diz? Ele escolhe um meridiano, uma linha reta, e ele determina que, a partir dessa linha, as terras encontradas a oeste pertenceriam à Espanha e as terras a leste pertenceriam a Portugal. Ou seja, essas terras aqui que estão na costa brasileira, elas pertenceriam a Portugal, o que significa que essa parte da região amazônica, da região norte do Brasil, ela estava nos domínios espanhóis, portanto, pertenciam ali à Espanha. Então, a região amazônica, até então, ela era de domínio espanhol. No entanto, como a gente observa aqui no nosso texto, a Amazônia no século XVI, ela recebeu pouca atenção aqui da Espanha, aqui no século XVI, devido à falta de fontes de riqueza imediata. Então, a Espanha, como ela encontrou recursos minerais de grande valor aquisitivo em suas colônias, ali no México, no Peru, ela vai encontrar minérios, ouro, prata, ela não vai dar atenção imediata a essa região. Então, ela vai encontrar certa dificuldade de acesso a uma região densa. Então, ela vai deixar essa região de lado, não vai receber atenção imediata. Então, vai haver um interesse crescente na Amazônia a partir da segunda metade do século XVI, especialmente por holandeses, franceses, ingleses e irlandeses. Então, temos uma vasta região que está desguarnecida, que não tem ali soldados, que não tem ninguém vigiando. A Espanha está muito ocupada com outras regiões que estão lhe trazendo uma rentabilidade maior. Então, como essa região amazônica, ela tem uma vastidão, um território enorme, de difícil acesso, de difícil monitoramento, e que não lhe traz uma rentabilidade imediata, logo, ela não ocupou essa região. Ela não se preocupou em guardar a região, o que vai fazer com que outras nações passem a fazer incursões no território. E aí é que vai entrar a presença dos portugueses na região amazônica. Então, a presença portuguesa, ela foi se consolidando, mesmo que, inicialmente, a região não estivesse claramente definida pelos termos do Tratado de Tordesilhas. E aqui a gente tem um ponto de atenção. A gente já retorna aqui para esse texto. Porque nós estamos falando de um período em que o Brasil, ou melhor, em que a União Ibérica estava vigente. O que é a União Ibérica? A professora já explica para vocês. O rei Dom Sebastião, rei de Portugal, ele acabou falecendo em uma guerra, ou melhor, ele desapareceu numa guerra, numa batalha. Então, ele acabou sendo dado como morto, já que ele não retornava. E ele morreu, desapareceu, sem deixar nenhum herdeiro direto. O seu herdeiro, o herdeiro ao trono acabou sendo um tio, que já era muito idoso, e logo faleceu. E o trono acabou ficando à disposição. Isso gerou uma crise sucessória, que acabou levando ali um conflito entre os possíveis herdeiros que vão disputar o trono de Portugal.
O fim desse conflito vai levar ali à coroação de Filipe II da Espanha, que vai se tornar Filipe I de Portugal. Então, isso vai levar à união das duas coroas ibéricas, ou seja, o rei da Espanha agora também é rei de Portugal. Temos um rei para os dois países. Isso vai fazer com que o Tratado de Tordesilhas ele acabe não sendo mais um tratado tão fixo assim. Então, os portugueses que estão aqui na colônia, eles começam a invadir o território, a fazer incursões no território. Eles vão cada vez mais se interiorizando. O Tratado de Tordesilhas ele não tem mais assim tanta... ele não se torna mais tão fixo como ele era antes. Então, os portugueses, já que estão sob o domínio espanhol, eles começam a penetrar na região amazônica do domínio espanhol, já que estão agora respondendo à coroa espanhola. E voltando aqui para o nosso texto, essa situação ela destacou a necessidade de acordos adicionais entre Portugal e Espanha, como o Tratado de Madrid em 1750, que redefiniram as fronteiras da América do Sul e buscaram resolver disputas territoriais. Então, o Tratado de Madrid, que foi assinado aqui em 1750, ele foi um instrumento que ele legalizou o avanço dos portugueses na Amazônia. Um dos seus idealizadores foi um diplomata português que nasceu no Brasil, Alexandre de Gusmão, e ele queria resolver essas disputas territoriais de forma diplomática. E ele vai utilizar o conceito de uti possidetis, ou seja, é um princípio que era utilizado na época que definia a garantia do direito de posse da terra pela ocupação. Então, adotou-se o princípio de que cada potência manteria o que efetivamente ocupasse. Então, se os portugueses estavam ocupando aquela região pertenceria a Portugal. E as fronteiras elas não seriam definidas mais por um meridiano, por uma linha reta, mas essas fronteiras seriam definidas a partir de recursos hídricos, de rios, enfim, não seriam mais algo como um meridiano. Continuando aqui no nosso texto, a gente vai ser transportado aqui para o forte do presépio. Como vocês observam aqui, atrás nós temos um forte. Essa parede que tem erguida aqui, ela representa o marco inicial da ocupação portuguesa na região. E eu digo ocupação e não presença, certo? Em 1616, ocorreu a edificação do Forte do Presépio, em um local estratégico da capitania do Pará, o que marca o início da empreitada portuguesa para expandir o domínio português sobre a região amazônica, que estava sob o controle dos reinos ibéricos. Então, nós temos aqui a pedra fundamental para o início dessa ocupação. E qual era o objetivo da edificação do Forte do Presépio? A gente tem aqui que era facilitar o controle total da bacia amazônica por parte de Portugal e possibilitar a progressiva dominação das terras pertencentes à Espanha, porque em 1616 ainda estavam sob domínio espanhol, ainda sob a União Ibérica. Então, diante das constantes invasões estrangeiras, Portugal, acaba tomando as rédeas da situação e criando esse forte para impedir que outras nações acabassem ocupando essa região que estava muito próximo aos domínios de Portugal. Então, Portugal temia que essas nações acabassem também entrando nos seus domínios portugueses. Então, já que a Espanha não estava dando a devida atenção a essa região, Portugal acaba tomando essa iniciativa. E qual é o resultado disso?
o aumento do processo de esvaziamento populacional das comunidades indígenas da região. Então, enquanto a gente está falando o quanto essas expedições elas vão auxiliar nesse processo de ocupação, de fundação de fortes, de fundação de vilas e de ocupação da presença portuguesa, a gente não pode esquecer do outro lado da história, né? Do quanto que o aumento da presença portuguesa, da presença europeia, significa a perda de identidade, a perda de território das populações indígenas. Existe a questão das doenças que são trazidas pelos europeus, doenças às quais os indígenas não têm imunidade, e muitas perdas humanas vão ser ocasionadas por conta dessas doenças, além da questão da violência, né, que os indígenas vão ser subjugados por conta dessa dominação. Então, vai haver esse processo de esvaziamento populacional. Muitas comunidades vão ser desterradas, vão ter que sair do seu local por conta dessa presença europeia na região. Então, para a gente entender que, a partir da fundação desse forte do presépio nessa localidade, a partir daqui nós temos a pedra fundamental para o início da colonização na região. Então, várias capitanias vão ser criadas para efetivar essa colonização. E aí nós temos aqui um quadro que ilustra bastante, que traz para a gente, que nos dá essa dimensão. Então, observem aqui comigo. Esse quadro ele apresenta a divisão da Amazônia em diversas capitanias durante o período colonial e revela informações muito importantes aqui para a gente, que permitem inferências relevantes sobre o processo de ocupação na região amazônica. E a gente percebe aqui nesse quadro uma diversidade administrativa. A gente tem aqui, na primeira coluna, a capitania, na segunda coluna, a propriedade ou donatário, e na terceira coluna, o ano de criação ou o ano de doação dessas capitanias. Vocês percebem que aqui a gente está falando como se fossem capitanias hereditárias, é do mesmo molde como se fosse estabelecido ali no litoral brasileiro, certo? Na mesma lógica. Então, a gente percebe essa diversidade administrativa. Percebam que a Amazônia ela foi subdividida. Observem aqui que ela foi subdividida em várias capitanias. A gente tem aqui a capitania do Maranhão, a gente tem aqui a capitania do Pará, a gente tem aqui a do Gurupá, Caeté, Cametá. Nós temos aqui a capitania também de Marajó, de Cumã, Cabo Norte, Xingu. E voltando aqui para o início. Então, enquanto nós temos, e essas capitanias, algumas elas foram criadas, ficaram sob o controle direto da coroa portuguesa, como a do Maranhão e do Grão-Pará, a de Gurupá também, enquanto outras elas foram entregues a donatários particulares. Isso mostra estratégias diferentes de ocupação e controle, dependendo ali do interesse estratégico da coroa em cada região. E aí a gente observa, Maranhão, Pará, Gurupá, sob o controle aqui da coroa portuguesa, enquanto Caetá e Cameté, por exemplo, sob o controle de particulares. Percebam aqui. Então, a maior parte das capitanias ela foi criada aqui no século XVII, a partir da criação do forte. Por quê? Que é para dar ali uma segurança a essas capitanias. Então, a capitania aqui do Maranhão e do Pará, que elas foram criadas logo no início ali do século XVII, elas foram incorporadas à coroa, o que indica a importância estratégica para os interesses coloniais portugueses, especialmente aqui na defesa do território. Além disso, existe a presença aqui de locais, né, de figuras locais, como o Feliciano Coelho de Carvalho, como Álvares de Souza, e isso indica como os interesses
de pessoas locais, de indivíduos ligados à administração portuguesa, no processo de ocupação, ele vai ser fundamental nesse processo de ocupação e colonização da região amazônica. E também outra estratégia que vai ser utilizada no sentido de administrar, de auxílio na administração da região amazônica, vai ser o sistema de capitães de aldeia, que vai vigorar entre 1616 e 1686, que é a fase inicial do plano de colonização da Amazônia por Portugal, que teve início sob os termos da Carta de Lei, que data de 10 de setembro de 1611. Então, nós temos aqui a primeira tentativa, né, jurídica de Portugal de administrar a região amazônica. Esse documento, ele estabelecia a implementação de um método de organização do trabalho dos povos indígenas na região, conhecido como Sistema de Capitães de Aldeia. Isso é importante porque, a partir do século XVII, vários bandeirantes vão entrar na região, várias expedições de entradas e bandeiras vão fazer incursões na região de forma voluntária e descontinuada, sem nenhum tipo de controle. Então, a coroa portuguesa vai tentar, ou melhor, coroa portuguesa não, a administração portuguesa ela vai tentar criar uma forma de controle sobre essa mão de obra, sobre esse tipo de trabalho. Então, por isso, ela vai criar essa lei. Então, de acordo com a lei de 1611, a alocação de indígenas para o serviço real e dos colonos, ela era dividida em duas categorias: os indígenas repartidos ou livres e os indígenas escravos. Então, os indígenas repartidos ou livres eram aqueles que consentiam em serem transferidos pacificamente em suas aldeias nativas para os assentamentos dos colonos e próximos das missões. Seriam aqui aqueles que iam nos descimentos, né, onde os colonos ou missionários iam lá e convenciam esses indígenas a descerem e irem para os assentamentos ou para as missões. Ou, a outra forma, eram os indígenas escravos, que eram aqueles capturados durante os resgates e guerras justas, bem como aqueles trocados como prisioneiros nos conflitos entre tribos. Só um adendo aqui. O que eram os resgates e as guerras justas? Eram formas de arregimentação da mão de obra indígena, certo? Então, os indígenas resgatados eram aqueles que era um dispositivo legal em que o colono ia lá com o missionário e ele ia resgatar um indígena que era prisioneiro de uma tribo. Então, ele trocava esse indígena por algum valor ou algum objeto e levava esse indígena para trabalhar como escravizado numa aldeia ou numa missão. Estava a serviço da coroa ou do colono. E havia também a questão das guerras justas. Os colonos só poderiam implementaram a guerra justa sob a justificativa de que aquela tribo ou aquele indígena estava praticando algum ato herético contra a fé católica ou se era uma tribo belicosa, estava sendo uma tribo violenta, estava prejudicando ali o andamento dos colonos. Então, esses eram justificativas para aplicar ali as guerras justas. Então, essas eram as formas de conseguir com que esses indígenas tornassem-se escravos. Então, de acordo com o sistema de capitães de aldeias, essa legislação, né, cada aldeia era designada a ter um capitão responsável por diversas atribuições. Então, como funcionava?
os colonos, eles cooptavam um indígena, e esse indígena, ele seria designado para ser um capitão de aldeia. Ele seria, quais são as suas atribuições? Ele iria garantir e executar as responsabilidades atribuídas pela coroa portuguesa à aldeia. E esse cargo conferia ao indígena certo prestígio, e muitas vezes era motivo de conflito ter esse cargo, porque dava uma certa segurança a esse indígena e à sua família, que não seria levado como escravizado, por exemplo. Então, ele tinha essa obrigação, essa responsabilidade de aplicar as leis da coroa. Então, ele precisaria também supervisionar os métodos de recrutamento e subjugação da mão de obra. Então, ele iria determinar como seriam cooptados esses indígenas e determinar ali a mão de obra, como ela seria empregada. Além disso, ele iria administrar a distribuição e locação dos indígenas entre colonos, missionários e os serviços reais da coroa. Então, era ele que ia fazer essa divisão dessa mão de obra. Então, ele vai determinar quais indígenas ou quantos indígenas eles vão para os colonos, para os missionários, para os serviços reais. Ele vai fazer essa administração. Além de desempenhar funções judiciais, tanto civis quanto criminais, incluindo julgamentos e imposições de punições. Então, percebam como esse capitão de aldeia, ele tem plenos poderes, né, para escolher os indígenas, para determinar quais locais eles vão trabalhar, além de aplicar punições, tratar das leis dentro das aldeias e monitorar o pagamento dos salários aos indígenas para evitar que eles fossem explorados pelos colonos. Então, ele também vai tratar da questão dessa monitoração. Quais foram? Vamos ver agora quais foram o resultado dessa lei, da aplicação da lei de 1611. Os capitães de aldeia, eles exploravam os nativos em seu próprio benefício, tirando vantagem deles. Então, a princípio, essa lei, que deveria ser uma lei para regulamentar a questão da mão de obra indígena, na verdade, ela acabou explorando ainda mais a mão de obra indígena, uma vez que os capitães eles exploravam os nativos. A lei, ela, em vez de proteger, ela acabou ampliando ainda mais a sua escravização. As ações brutais dos colonos com os nativos desagradavam bastante os missionários religiosos, e houve um aumento da disputa entre os colonos e os missionários pela mão de obra indígena. E aí a gente observa que esse foi o saldo da aplicação da lei de 1611. Vamos observar agora, né, como foi o resultado da estratégia da instalação do Forte do Presépio. E aí a gente tem, né, a estratégia do Forte do Presépio e o sistema de capitães de aldeia na Amazônia colonial. A instalação do forte, ela representou o primeiro passo dos portugueses para estabelecer a sua presença na região e acabou sendo uma base estratégica para a defesa e para a exploração colonial. Então, temos aí a pedra fundamental para o processo de colonização, de ocupação portuguesa na região amazônica. Paralelamente, o sistema de capitães de aldeia acabou sendo uma estratégia utilizada por Portugal para organizar o trabalho dos indígenas na Amazônia, embora tenha sido marcada por abusos e exploração. Então, foi aí o primeiro dispositivo legal no sentido de tentar administrar a mão de obra indígena. Posteriormente, vão haver outros dispositivos, outras leis, né, inclusive para tentar conciliar o conflito entre colonos e missionários, mas isso aí fica tema para próximas aulas, certo? Então, a gente finaliza assim a nossa aula.